Fala pessoal, beleza com vocês? Bora lá falar mais um assunto bacaninha. Vamos falar hoje de escassez, né? O padrão de escassez. E uma reflexão que eu tenho feito já no meu dia a dia, né? Que isso está cada vez mais forte. E às vezes a gente traz muito do nosso passado, né? E a gente nem percebe. Às vezes a gente traz até de heranças, né? De antepassados até. Não sei se você já ouviu falar muito da constelação familiar, que fala muito sobre isso. E eu não sou nenhum especialista, né, de constelação, né, mas nesse caso a ideia é conversar um pouco sobre esse padrão de escassez que muitas vezes vem incutido. Como vocês podem observar, né, tenho uma descendência japonesa, né, meu avô, por parte do meu pai, era japonês, né, meu bisavô, se não me engano, foi até para a Segunda Guerra Mundial. E tanto esses parentescos, né, tiveram bastante problema de escassez de comida, de uma série de condições, né, difíceis, e tiveram que lidar com isso com muita dificuldade, mas enfim, venceram. Meu pai também teve com bastante dificuldade, né, e eu já tive uma condição financeira, uma condição de vida superior, né, a essas antigas gerações. Mas a gente traz algumas coisas incutidas no nosso antepassados, a gente nem percebe, é muito forte. Então, às vezes é interessante a gente tentar investigar algumas questões. E normalmente, você pode perceber, japonês, tá? E aí pode ser muitos japoneses, vou mudar essa frase, muitos japoneses trazem incutido essa necessidade, muitas vezes, de guardar dinheiro, de investir, de não sei o que lá, que a gente acaba seguindo uma cultura de que a gente tem que ter uma reserva, né? Uma coisa muito mais enraizada nesse sentido, o que é positivo, né? Mas o problema é que muitas vezes está disfarçado de um controle assim gigantesco, que vira às vezes uma angústia, uma ansiedade, né? Que a gente acaba muitas vezes não percebendo, mas a gente está atraindo a escassez, o medo da escassez vir, né? E aí, essa escassez vir, a gente está preparado, né? Mas a gente acaba não percebendo, a gente muitas vezes acaba entrando numa frequência energética de atração dessa escassez. E não que a gente tem que ser aqui desmiolado, descontrolado e sair gastando que nem a doido, né? Mas a gente tem que, por exemplo, na questão financeira, fazer, por exemplo, a roda da prosperidade girar, né? Fazer assim, ter uma qualidade de vida, comprar uma coisa que você quer comprar, um serviço, uma viagem, aproveitar se você está trabalhando para isso, né? Mas acima de tudo é ter o equilíbrio, né? Se você quer poupar, poupa, se você quer investir, investe no sonho, mas não esquece que você também está vivendo o presente, e isso muitas vezes é difícil, aí acaba ficando numa angústia de controle financeiro gigantesco, e isso quando chega com um parceiro fica mais difícil ainda. Porque aí você quer impor para o parceiro alguma coisa e isso fica bem angustiante, né? Então, o convite aqui não é chutar o balde da educação financeira, do controle, não, mas refletir essa questão da escassez que acontece com muitas pessoas. Outra coisa que também veio muito forte nesse padrão de escassez, né, que eu tenho trabalhado, é a questão da comida também, né? A gente vive numa pandemia. O que a gente tem percebido é que muitas vezes a comida vira o lazer, né? Porque aí não pode sair e aí a gente acaba gastando uma grana com iFood, enfim, transforma a comida num grande ritual de lazer. E aí a gente esquece também que existem outras formas também, né? Por exemplo, foi a bike para mim, foi uma saída, né? Logicamente com máscara e tudo mais, a corrida, enfim, outras formas, né? Mas a meditação tem ajudado muito nesse processo, tá? E acima de tudo, comecei a refletir muitas vezes quando a gente fica muito ansioso por comer, sabe? Olha, gente, se vocês deixarem aquele pacote de paçoca comigo aqui, eu como num dia só, na hora ali, mano, freneticamente. E aí comecei a perceber esse movimento, né? Falei, nossa, que interessante. E aí, isso é tão complicado quando você trabalha com essa questão dessa ansiedade na comida, que você começa a comer freneticamente, começa a ver, será que é aquele medo do dia seguinte,
a nossa mãe sempre dizia, né? Parece que o mundo vai acabar hoje, né? E aí você come como se, ó, eu não sei o dia de amanhã. Eu vou comendo, vou comendo, vou comendo. E aí o nosso corpo também entende isso, começa a armazenar isso, né? E às vezes dá gordura no fígado, enfim, começa a armazenar gordura, porque o nosso corpo também está dizendo, olha, não sei se vai ter comida amanhã, né? Então eu vou armazenar, né? Por uma escassez. Percebe? Por uma escassez. Então a gente já é condicionado nessa situação. E aí a gente tem que se perguntar, como que a gente está se nutrindo, né? O que é a escassez pra gente? Como que a gente pode vir trazer à tona a abundância, né? Então, a gente consegue trabalhar com algumas técnicas energéticas, né? E meditações. Então, eu convido a gente tentar refletir nesse sentido. Se você tem algum tipo desse problema também, que percebe que faz sentido, me procura. A gente pode ver como que a gente pode resolver, ajudar nesse sentido. Seja, né? Por uma sessão online de terapia integrativa ou presencial, como você achar melhor. Fora os cursos, né? Que vão ajudar muito nesse sentido. Tá bom? Um grande abraço.